esperando dar o tempo aqui, já a gente inicia, viu, amada igreja? Amém? Bom dia, Pai do Senhor. Vamos colocar de pé, amados, bem animados. Hoje o dia tá lindo, né? Aberto. Deu uma chuvinha de ontem para hoje. O clima tá agradável, né, irmã Marli? Muito bom. E talvez a gente nem pense nisso, né? Mas é o Senhor Jesus, o próprio Deus, que proporciona esse clima, né, o tempo, que a natureza, né, nos abençoe com um clima tão agradável como esse, amém? E nós iremos iniciar o nosso momento aqui com uma oração de agradecimento, né? Hoje nós estamos no 6º dia do nosso projeto de vida, onde nós vemos o Senhor falar conosco através da palavra, através dos cânticos, e tem sido maravilhoso esses dias que nós estamos aqui. À noite nós encerraremos também com ceia, e muito mais especial é encerrarmos relembrando, né, trazendo a memória daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, há pouco mais de 2000 anos naquela cruz. Então, esse é o central motivo que nós estamos aqui nesta noite, amém? Você vai colocar a mão sobre o seu coração aí, e você vai agradecer ao Senhor por esta manhã, por esse dia tão maravilhoso que Ele tem nos proporcionado, amém? E você vai elevar a sua voz e orar a Ele. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã nós estamos aqui para te agradecer, para te louvar, Senhor Jesus, por esta manhã tão maravilhosa, por este tempo tão maravilhoso, Pai, por este céu aberto, pelo sol e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, nós te louvamos, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem cuidado de nós nas mínimas coisas, Pai. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, e por isso nós estamos aqui. Eu te agradeço, Senhor Jesus Cristo, por cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã, Pai, para participar, Senhor Jesus Cristo, do culto, e para participar também da mesa do Senhor. Espírito Santo de Deus, faça presente neste lugar, faça presente, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus também, aos irmãos que estão ali, Senhor Jesus Cristo, em seus lares, meu Deus, vendo, Senhor Jesus, pelo Facebook, pelo YouTube. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Equipe de louvor, amém? Aleluias. Vamos declarar, né, que Ele ressuscitou, e que a sua morte não foi em vão, amém? É isso que é o Evangelho. Se Ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui, amados, amém? A maravilhosa graça do Senhor é que Ele morreu, mas ao 3º dia a gente entende e compreende que Ele ressuscitou. Amém? E nós iremos cantar isso aqui nesta noite. E eu quero que você use as suas mãos, se você quiser.
ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Cante. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Cante, ó morte. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte? A sua vitória, Jesus ressuscitou. Cante, ressuscitou, 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 ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Declare, venceu a morte. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Venceu a morte, venceu a morte, venceu o mal, venceu o mal, venceu as trevas, Jesus ressuscitou. Cante bem forte. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Mais uma vez, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Ressuscitou. Graças a Deus. Vamos continuar, né? Dando graça ao nosso Pai por este alto preço que Ele pagou por nós, amém? Graças eu te dou, Pai. Cante. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Dê graças, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, te deu, e deu
mas eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, te deu perdão, nos deu perdão, restaurou minha comunhão. Se Ele é digno, cante. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Então adore, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mais uma vez, digno é o Senhor. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Aplauda o Senhor, meu irmão, que Ele ressuscitou para nos resgatar, para nos salvar, para nos tirar da condenação eterna. Amém? Nós agradecemos a oportunidade. A paz do Senhor, amém? Aleluias. Graças a Deus. Deixa eu pegar aqui essa água aqui. Amém. Amém, igreja? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no nosso projeto de vida, no ano 2021, onde Deus tem nos abençoado de uma forma maravilhosa, amém? Nós sabemos que nem todos os irmãos têm estado conosco nos cultos à noite, mas tem um grupo bom, amém? E você que não tem estado aqui, eu quero dizer para você que nós temos orado por você, amém? Você que está aqui nesta manhã, irmão Sebastião, irmã Edi, né? Até nos perguntou se haveria ceia hoje. Nós temos orado por todos aqueles que não estão presentes no culto. Nós entendemos o momento que estamos atravessando, amém? Irmã Jacira, né? Não tem estado sempre, vindo mais aos domingos, amém? A irmã Zeni, enfim, Deus seja louvado, né? Porque nós temos orado por você. Você crê que Deus tem abençoado você na sua casa? Amém? Deus tem abençoado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
E nós não iríamos nem fazer a celebração da ceia hoje de manhã, em função mesmo atender assim a necessidade de vocês, amém? Mas Deus seja louvado por isso, nós estamos felizes porque o Senhor tem nos abençoado. E nós queremos compartilhar com vocês um pouco do nosso projeto de vida, quando nós estamos aqui estudando sobre, em cima do tema de Jó, capítulo 42, versículo 5, que é um ano de nós termos novas experiências com Deus, amém? Então nós vamos também, nesta manhã, antes de nós cearmos, nós fazemos uma meditação dentro deste tema, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Você que está na sua casa também nos assistindo, nós damos as boas-vindas e pedimos que você acompanhe comigo. Deus tem falado conosco desde a terça-feira, né? E vai continuar falando conosco nesta manhã. Nós separamos para a meditação, nós queremos lembrar os irmãos que nós estamos num projeto para nós lermos a Bíblia durante todo o ano. Queremos ver o maior número de pessoas vencendo esse grande desafio que é ler a Bíblia todinha. Amém? Graças a Deus por isso. E todo o mês nós vamos estar sorteando uma Bíblia, ou melhor, vamos estar sorteando uma prenda aqui. Esse mês, que vai acontecer em fevereiro, nós vamos sortear uma Bíblia de letra gigante para aqueles que conseguiram ler a Bíblia no mês de janeiro, né? Então nós vamos sortear lá no dia da ceia, no mês de fevereiro, nós vamos estar sorteando essa Bíblia, e assim nós vamos fazer durante todo o ano, sempre no dia da ceia, fazendo um sorteio. Amém? Como um incentivo, né, para que você leia a palavra de Deus. Quantos estão lendo a Bíblia? Quantos estão lendo? Que bênção, aí um grupo bom, né? Louvado seja o nome do... Como que Deus tem sido bom, né? Graças a Deus. Vai aqui uma orientação, eu oriento vocês para o dia que tiver mais folgado, avança. Não precisa ficar lendo em cima do dia, não. No dia que você tiver mais folgado, dá uma avançada, porque vai, com certeza, de repente, você pode haver alguma impossibilidade de você ler algum dia, mas você já está adiantado, você não perde aquilo que você já leu, né? É melhor você ter de sobra do que você ter que correr atrás para buscar aquilo que você perdeu. Concordam comigo? Não é verdade? É melhor, né? Então, isso é uma prudência, agir com prudência, amém? Então, isso é muito bom. Eu, por exemplo, eu já estou um pouquinho avançado. Eu estou lá, hoje é dia 10, eu estou no dia 14 já, um pouquinho mais à frente. Eu quero ler com vocês, dentro daquilo que nós já lemos este ano aqui no livro de Gênesis. Eu quero trabalhar com vocês aquilo que Deus falou comigo de uma forma muito gostosa nesta manhã. Gênesis 45, amém? Gênesis 45, versículo 1 ao versículo 15. Queria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto e depois não fechasse a sua Bíblia, amém? Graças a Deus. Gênesis 45, versículo 1 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse José a seus irmãos, verso 3, Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim.
E chegaram-se, então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, e não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado, e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meus irmãos, e meu irmão Benjamim, vê também que sou eu mesmo que vos falo. Anunciai a meu pai toda a minha glória do Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçando com ele, chorou bem também Benjamim. José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Amém? Até aqui. Vamos orar? Permaneça com a sua Bíblia aberta. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por esta manhã. Podemos, ó Deus, desfrutar da tua presença neste lugar. Obrigado por esse projeto de vida 2021, um ano de vivermos experiências novas com o Senhor. Ó Pai, queremos pedir a tua bênção. Nós queremos te agradecer pelos cânticos que já entoamos a ti neste lugar, pela presença de cada irmão e irmã aqui, Senhor, e queremos nos apresentar diante do Senhor e pedir que o Espírito Santo do Senhor tome as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos ouvir, ó Deus, a tua palavra. Nós oramos a ti, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nós escolhemos esse texto, preste muita atenção naquilo que Deus tem colocado no meu coração, que é para falar-vos nesta manhã. Você que está aqui presente, também na sua casa. Nós escolhemos nesse texto, nós estamos hoje bem cedinho, meditando na palavra, e Deus falou conosco de uma forma muito gostosa nesse texto. Amém? O ano de nós vivemos experiências novas com o Senhor. Todos nós sabemos que o nosso bem maior nesta vida é a família. Todos nós sabemos disso. O maior propósito de Deus, de todos os projetos de Deus, amém? Para com a humanidade, o maior propósito de Deus é a família. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele disse, deixará o pai, sua mãe e sua mulher e se unirão, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirão a sua mulher e serão 2, uma só carne. Deus instituiu ali a família. Então, o maior propósito de Deus é a família. Hein? E quando nós estávamos meditando nesse texto, Deus colocou essa palavra no nosso coração, entre todas as experiências que nós possamos viver no ano de 2021, a maior experiência que nós podemos viver e que Deus quer que nós vivamos, entre todas elas, vamos ter muitas. Quantos creem que você vai ter muitas experiências com Deus? Amém, graças a Deus. Mas uma das maiores experiências que Deus quer ver conosco é que nós temos experiências dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Amém? Deus não quer, não é o desejo de Deus que apenas eu na minha casa, que apenas você na sua casa.
tenha experiência com Ele. Mas Deus quer dar experiência para a sua família. Quantos creem nisso? Amém? Então eu gostaria que você pensasse nisso. Amém? Quando nós chegarmos diante de Deus para buscar algo de Deus, nós não temos que pensar em nós, mas nós temos que pensar num todo. Nós temos que pensar na nossa família. Amém? Pense nos menos desfavorecidos. Pense naqueles que não conhecem a Deus. Pense naqueles que estão presos por vícios. Pense naqueles que têm muitos problemas e muitas dificuldades. Não pense apenas você, mas pense na sua família. Levanta a sua mão. Repita comigo. Este ano será um ano de muitas experiências para mim, mas também para minha família. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que Deus me mostrou nesse texto. Amém? A experiência de uma família se encontrando, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, a família de José, amém? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Uma família que carregava uma história de muitas decepções, carregava um segredo, uns irmãos carregando consigo um segredo, por ter, pensando eles, feito um mal para um dos seus membros da família, carregando com si uma culpa, achando que aquele moço já havia morrido, e agora eles têm uma experiência tremenda em ver que como Deus é maravilhoso. E por que eu proponho para você que você pense nisso, pense que o ano de 2021 será um ano de experiência para a nossa família. Porque, irmãos, o propósito maior de Deus, o projeto maior de Deus é a família. E o que nós vemos nesse texto, especialmente o texto que nós lemos é quando há a revelação de José para os seus irmãos, mostrando para ele que ele, o governador ali do Egito, era o próprio José que eles haviam jogado em uma cisterna e depois haviam vendido para um viajante, amém, para um mercador, e esse mercador, o vendido para o Egito, era o irmão dele. Então, essa história é muito linda. Então, nós vemos que no versículo 5 ao versículo 8, nesta revelação de José aos seus irmãos, ele mostra para eles que Deus tem um propósito com a família. Que Deus tem um propósito. E muitas vezes o propósito de Deus, ele se cumpre nas nossas vidas, não pelo caminho que nós queremos que ele se cumpra, não pelo caminho que nós pensamos que ele se cumpra. Olha só o que José diz para os seus irmãos no versículo 5, acompanhe comigo. Agora, pois, não vos entristeçais, não fique triste, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque havedes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, não fique triste não, por causa desses problemas. Irmãos, a grande verdade é que às vezes muitas coisas acontecem na nossa trajetória de vida, na nossa casa, na nossa família, como às vezes distanciamento, como percas, às vezes até mesmo com alguns atritos que nos levam a tomar alguma posição, e a gente não entendemos o propósito de Deus, mas na frente a gente consegue entender. Com o desenrolar da história, a gente consegue compreender que Deus é Senhor da história e que há um propósito em tudo isso. Que coisa linda! E ele diz o seguinte, vocês não fiquem tristes, não. Deus permitiu, isso tudo aconteceu, mas porque Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus foi conservar vidas. E a coisa mais linda e a coisa mais esplêndida que nós vemos aqui é essa visão de Deus em querer nos abençoar assim de uma forma muito ampla. Porque nós temos que pensar aqui não apenas na família de José, mas nós temos que pensar numa família de toda uma região.
José foi usado para que a vida fosse preservada como governador do Egito, não apenas a sua família, mas de toda aquela região do Egito. Por quê? Porque ele foi colocado como governador, Deus deu para ele sabedoria, interpretação do sonho de Faraó, fez um celeiro nos 7 anos de abundância, e agora estava preparado para viver os 7 anos de escassez. Por isso que ele diz assim, porque para a conservação de vida, Deus me enviou adiante de vós. Isso é muito lindo, irmãos. Nós precisamos abrir a nossa mente e começar a ver um pouco da nossa história de vida. E ver que mesmo em alguns momentos difíceis que nós passamos, mas aquilo ali, de certa forma, foi bom para as nossas vidas. De certa forma, Deus nos abençoou. De certa forma, foi importante porque aquilo ali nos conduziu a bênçãos através daquilo. Todos nós temos uma história de vida, e se nós olharmos a nossa história e começar a escrever no papel, e nós vamos ver que passamos por um momento que foi ruim, mas, contudo, todavia, aquilo ali foi importante para que nós alcançássemos uma vitória, para que Deus produzisse algum fruto nas nossas vidas. Eu penso assim para mim, e eu sei que cada um pensa dessa maneira. Se nós pararmos para analisarmos na nossa história, nós vamos ver que, se tratando da família, é importante que nós tenhamos isso em mente, amém? Que vamos ter experiências novas com as nossas famílias no ano de 2021, porque Deus é um Deus de propósito. Ele guarda a nossa casa. Eu fiquei lembrando, né? Nós estávamos aqui cantando, e eu lembrando na mensagem, lembrando aquilo que Deus havia colocado no meu coração, e eu derramei algumas lágrimas ali. Eu sou uma pessoa muito emotiva e muito sensível ao Espírito de Deus, e lembrando, né, nós viemos aqui para Anápolis, com a família sozinho, o único do primeiro matrimônio do papai. Depois que a mamãe morreu, ele fez um segundo matrimônio, e depois o papai voltou para o Rio com toda a família. Eu fiquei aqui sozinho, morando um tempo em República. Que período difícil para mim, não conhecia Jesus ainda, novo ainda, com 18 anos. Um menino de 18 anos hoje é um menino diferente. As crianças parecem que amadurecem mais cedo hoje, né? Antes, um menino de 18 anos era muito difícil para ele. Eu longe da família, aquela coisa toda, e entendendo, né, toda aquela distância. Hoje a gente entende todo um pouco daquela dificuldade. Foi aí que nós encontramos Jesus. E agora eu olho a história da família, eu olho o que Deus fez, as vidas que foram alcançadas, né? Quantos que foram alcançados depois de nós, como que a história é bonita, em meio a algumas lutas, algumas dificuldades, alguns passando uma luta aqui ou ali. Lembrei de um por um, e eu entendo que Deus é Deus de propósito com a nossa casa, com a nossa família. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E José continua, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Ou seja, Deus, o que José está mostrando para eles é o seguinte: Deus é Deus de propósito com aquilo que passou na nossa casa, na nossa família, e com aquela história que está por vir. Por isso que ele diz, porque já houve 2 anos de fome à terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Ou seja, Deus vai continuar cuidando. Amém? Então a sua história e a minha história não terminou aqui. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós vamos desfrutar, precisamos abrir os nossos olhos espirituais e ver Deus cuidando da nossa casa, Deus cuidando da nossa família, tendo essa experiência. A grande verdade, irmãos, é que quando nós
estamos trabalhando esse tema, um ano de novas experiências com Deus, eu entendo que Deus nunca nos abandonou. Que na grande verdade, embora nós não estejamos vendo, mas Ele está trabalhando nas nossas vidas, as experiências estão aí. As coisas estão acontecendo, mas nós não estamos conseguindo ver. E Deus quer que nós abramos os nossos olhos para entender isso, que Ele cuida das nossas vidas. Essa experiência, ela precisa ser real nas nossas vidas, nós precisamos ver isso, enxergar isso, contemplar isso, porque Ele está cuidando, Ele está operando. Ou você acha que nós chegamos até aqui por acaso? Não foi por acaso. Tudo que já tem acontecido é obra de Deus, é mão de Deus, é cuidado de Deus. As experiências estão aí, o que nós precisamos é apenas abrir os olhos espirituais e ver o que Deus tem feito, a maneira que Ele tem operado, como que Ele tem cuidado de você, como que Ele tem cuidado da sua família. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Por isso, José vira para eles e falou: ainda restam 5 anos que não haverá lavoura, ou seja, ainda haverá muita dificuldade. Mas não desfaleça os vossos corações. Foi porque para isso, versículo 7, que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preparar a vida por um grande livramento. Deus é Deus de propósito. As experiências, nós precisamos só abrir os nossos olhos para ver. Deus é Deus de livramento. Quantos já receberam o livramento de Deus aqui? Quantos creem? Quantos que creem que Deus já livrou a sua família? Ele vai continuar livrando. Ele vai continuar livrando. Nós precisamos crer nisso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a experiência de José, é isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Deus quer que nós abramos os nossos olhos espirituais para enxergar que Ele tem cuidado da nossa casa, cuidado da nossa família. Tem um propósito com você, tem um propósito com todos os membros da sua casa. Lembra daquela ovelha negra, né, da família? Lembra daquele que dá mais dificuldade? Deus tem cuidado dele. E Deus tem um propósito com ele também. Amém? No versículo 8, José vira e fala assim: assim não foste vós que me enviaste para cá, mas sim Deus, que me pôs pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. O que José está querendo dizer é o seguinte: embora eu tenha vindo para cá por mão de vocês, mas vocês foram apenas instrumentos. Mas o projeto para que eu venha para cá foi todo planejado e também executado pelo próprio Deus. Vocês foram só instrumentos. Tudo que passou comigo é Deus que preparou. Nós precisamos entender, irmãos, quando nós temos esta visão, nós nos sentimos fortalecidos para enfrentar as dificuldades. A questão não é as nossas dificuldades ou as nossas lutas que vai nos trazer uma luz se é Deus ou não é Deus que está conosco. Não é isso. Ele sempre está conosco. Não é porque eu estou atravessando luta que Deus não está nesse negócio, que Deus não tem esse propósito. É a maneira com que está conduzindo para que a gente chegue até ali. A gente precisa entender isso. Por isso que ele diz: não foste vós que me enviaste para cá, mas sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua terra, como governador em toda a terra do Egito. E uma outra coisa linda que nós vemos aqui na história da família de José é ele entender que ele está num posto elevado, que ele está numa posição de destaque, que ele está numa posição, de certa forma, desejada por muito, governador do Egito, mas que não há mérito.
Não é porque ele mereça, não há mérito nisso, mas ele entende que ele está apenas sendo um instrumento na mão de Deus. Não há glória nisso, no sentido de se envaidecer, de se elevar, não, a glória é de Deus. Por isso ele diz: foi Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua terra, como governador em toda a terra do Egito. Ele está dizendo o seguinte: a glória é de Deus, a bênção é de Deus. Nós não devemos nos sentir envaidecidos por sermos um instrumento na mão de Deus para abençoar a nossa casa, a nossa família. Nós não devemos nos sentir exaltados porque nós somos o bonzinho da casa, porque nós somos o melhor da família, né? Não. Quero dizer para você o seguinte: Deus te fez assim. E Deus fez assim para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Se entre todos os irmãos você se acha o melhor, eu quero dizer para você que a glória é de Deus. E esse caráter de ser o melhor, essa condição de ser o melhor, é porque Deus o fez assim. E Deus o fez assim com um propósito, para abençoar a sua casa, para que você seja um instrumento dentro da sua família. A experiência de José dentro da família, eu entendo que Deus quer que nós abramos nossos olhos para nós percebermos o quanto que Ele tem trabalhado dentro da nossa casa. E eu quero concluir aqui com vocês o que eu vejo dentro desse texto. Uma experiência linda, talvez a experiência mais bonita desse encontro, talvez não, com certeza a experiência mais bonita desse encontro com José com seus irmãos. E podemos dizer assim, um desfecho dessa história. E entender que essa é uma experiência que Deus quer que nós tenhamos em nossa casa. Essa é uma experiência que Deus quer que nós tenhamos na nossa família. Essa é uma experiência que Deus quer que nós vivamos dentro de nós, o nosso relacionamento marido e mulher, mulher e marido, mãe e pai, pai e filho, família. É normal na nossa caminhada, nós nos arranharmos em família. Nós vivemos mais dentro da família mesmo. Você passa maior tempo dentro da sua casa mesmo, com a sua família. Quando não é dentro da sua casa, é por telefone, mas é se relacionando com eles. Então é normal que nós tenhamos esses arranhados, esses descontrole às vezes algumas brigas. Quando eu digo que é normal, não é que esse seja o propósito de Deus, mas por causa da natureza pecaminosa nossa, das falhas, das imperfeições, das indiferenças que nós temos, isto acontece mesmo. Não existe nenhuma família perfeita que isso não acontece. Isso acontece. Mas Deus quer que nós tenhamos neste ano de 2021 a experiência que José teve com seus irmãos, a partir do versículo 13, quando ele diz o seguinte: vai para o meu pai toda a minha glória, anuncia para ele toda a minha glória do Egito, tudo o que tendes visto, apressai-vos e fazer descer o meu pai até aqui. Eu quero encontrar com ele, eu quero estar junto com meu pai. Irmãos, Deus não quer que nós partamos desta vida inimigos da nossa família. Deus não quer isso. Deus não quer que ninguém parta daqui. Quantos filhos que não vê o pai longe? E diz o texto que ele, lançando ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, abraçando com ele, chorou também Benjamim, porque Benjamim era irmão de sangue, de pai e mãe de José. Benjamim é o filho da mesma mãe, do mesmo pai, e é normal que houvesse ali um amor maior. Eles se abraçam, eles choram, e Benjamim ainda era muito pequeno quando José se separou, ainda era um bebê, e então José sentiu muita falta de Benjamim. Vamos pensar nos anos que ele ficou no Egito, os dias na casa de Potifar, os dias na cadeia, enfim, muitas lutas, ele pensando na família. E o versículo disse que José beijou todos os seus irmãos.
já havia beijado Benjamim, agora foi em mais 10, né? E beijou um por um. Beijou aquele que o havia jogado na cisterna. Beijou um por um. Chorou com eles. Isso aqui, queridos, é uma experiência de perdão. Deus quer que nós tenhamos no ano de 2021 uma experiência de perdão dentro da família. Jesus morreu, as últimas palavras de Jesus foi exatamente essa, foi a palavra de perdão. Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus ressuscita, encontra com Pedro, e Jesus perdoa Pedro por ele ter negado 3 vezes. Jesus exorta Pedro dizendo que o perdão deve ser dado 70 vezes 7. Jesus conta várias parábolas de perdão. Deus quer que nós vivamos no ano de 2021 uma experiência de perdão dentro da família, uma experiência de perdão dentro dos nossos relacionamentos. Experiência de perdão. Abraçar, chorar, dizer me perdoa. E dizer para ele eu te perdoo. A coisa mais interessante, José nos ensina aqui o que Jesus falou. O texto não nos mostra que aquele que o ofendeu está pedindo perdão. Mas o texto nos mostra que o ofendido toma a iniciativa. Jesus diz, quando entrares, quando fores levar a sua oferta, se tu lembrar, se teu irmão, né, tem alguma coisa contra você, né, vai lá. A coisa mais interessante, ele parte exatamente de José. Diz o texto que ele vai e beija os seus irmãos, ele abraça eles. E aí os irmãos dele, diz, o versículo 15 termina dizendo o seguinte: seus irmãos então falaram com ele, ou seja, durante todo o discurso, as palavras de José foram trabalhando no coração dos seus irmãos. Durante todos os discursos eles ficaram quietos, eles não conseguiram falar nada, eles foram engolindo seco. Foi passando na cabeça de todos eles, né? Foi passando na cabeça de todos eles, todo aquele cenário, toda aquela história que durante anos e anos eles carregaram, né? Mas o beijo de José, o abraço de José, a iniciativa de José, trouxe paz para aquela casa, trouxe paz para aquela família. É com esse sentimento, irmãos, é com essa experiência de José e sua família que eu quero convidar você a participar da mesa do Senhor nessa manhã. Entender e compreender que Deus tem um propósito para a sua família. Entender e compreender que Deus tem livrado a sua família de muitos males, de muitos perigos, e Deus ainda há de livrar. Entender e compreender que Deus quer que nós vivamos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, neste ano 2021, experiências de perdão. 1, 2, 3, se for possível, se for necessário, 70 vezes 7. Mas nunca se esqueça que perdão é algo que está no coração de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. Quero convidar aqui os presbíteros para virem aqui à frente, para nós participarmos da ceia. Aleluia.
Glória a Jesus. Quero convidar aqui a Francisca, a diaconisa Francisca, e a Divina também, para nos ajudar aqui. Vem cá. Dá, tranquilo. Amém? Enquanto você está de pé, amém? Você vai receber o pão, o suco de uva e vai guardar para nós consagrarmos ao Senhor. Amém? Pode pegar aqui, minha irmã. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bem mais que as forças, poder e a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo, Aleluia. criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que Glória a Jesus. E as maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim. Aleluias. Glória a Deus. Morreu por mim. Você está aí com o pão, com o suco de uva, amém, em suas mãos, símbolo do corpo e do sangue de Jesus, amém? Nós vamos consagrar os elementos para que possamos participar, amém? E que saiamos daqui alimentados, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti este pão, símbolo do corpo de Jesus, e consagramos ao Senhor este suco de uva, símbolo de sangue de Jesus, vertido ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Pai, que ao participarmos desses elementos, sejamos fortalecidos espiritualmente e fisicamente, Paizinho. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus. No nome de Jesus. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele pegou o pão, Ele partiu, Ele deu aos discípulos e disse as seguintes palavras: isto é meu corpo, que é partido por amor de vós, fazei isto em memória de mim. Vamos participar do pão, irmãos, amém? Depois de haver ceado, ele também tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Amém? Vamos participar do suco de uva? Amém?
aqui na bandeja. Recolhe aqui. Não recolhe aí não, para não... Deixou? Peraí. Um instantinho. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz. Aleluia. Divina. Graças Estão a Deus. tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Amém, Senhor. Lázaro Obrigado, ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre. Me toca nesta hora, me chama para agora, ressuscita-me. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, para nós orarmos, encerrarmos o nosso culto, amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Graças a Deus. Se você quiser estar conosco à noite, nós vamos estar aqui concluindo o nosso projeto de vida, amém? Vamos orar, entregando na presença de Deus nossa manhã, e que possamos ter experiências lindas com Deus no ano de 2021, justamente no seio da nossa família, entendendo que Deus é um Deus de propósito, Ele tem um propósito com a minha e com a sua família, entendendo que Deus é um Deus de livramento, Ele tem nos livrado e há de nos livrar neste ano de 2021, entendendo que Deus quer que nós tenhamos em nossa casa a experiência do perdão, amém? Vamos orar. Vou pedir a minha esposa, irmã Helena, fazer esta oração em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos. Dê uma semana, um dia abençoado na presença de Deus. Se você não voltar à noite, você tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém? Quem trouxe seu dízimo, sua oferta, pode depositar no gasofilaço, por gentileza. Nós esquecemos de fazer aqui o apelo, né? Pode trazer, depositar sua oferta, seu dízimo. Amém? Graças a Deus.